Irmãos queridos, boa noite. Com muito prazer estamos aqui novamente para aprendermos a palavra, para estarmos em comunhão com Deus e também com os nossos irmãos. Estamos contentes porque Deus tem sido conosco, o Senhor tem nos abençoado e Ele tem ajudado a todos os seus filhos espalhados por aí. Vamos orar nesse instante, dando início ao nosso culto, à nossa live desta noite. Nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dia que nos deste, pela tua presença confortadora, pelo teu Espírito, pela força renovada a cada dia. Pedimos, Pai, que o Senhor nos oriente neste culto, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades e que teu Espírito tenha plena liberdade de falar aos nossos corações. Nós te agradecemos, Pai, por isso e oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, irmãos, o hino 123, como nós fizemos de manhã. Orientamos os irmãos a terem do seu lado a sua Bíblia e o seu inário. Não é porque você não está na igreja que não pode participar. Nós estamos na presença de Deus, tanto aqui quanto em sua casa. Por isso, participem conosco dos cânticos, dos louvores e também das leituras bíblicas, das leituras da palavra de Deus. Vamos cantar então o hino 123. Seja bendito, Cordeiro, que na
Muito bem, vamos ouvir uma leitura feita pelo Daniel, o Salmo, capítulo 100. Celebrai com jubilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre, e a sua fialdade de geração em geração. Amém. Muito bem, vamos ainda cantar o hino 120.
Meus irmãos, nós vamos ter um momento de oração e vamos lembrar daqueles que estão abatidos, chorando os seus mortos, praticamente todos os dias. Em muitas partes do Brasil estão morrendo pessoas desse vírus, e nesse momento, com certeza, nós temos por aí, por muitos lugares, famílias que estão abatidas, estão tristes, velando ou chorando os seus mortos. Vamos lembrar deles e agradecer a Deus, porque Ele tem nos guardado e Ele nos tem protegido. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nesta hora queremos interceder pelas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, aqueles que no decorrer da semana sepultaram muitos dos seus familiares e com certeza hoje também em muitas partes do país famílias estão chorando a perda dos seus entes queridos. Pedimos as consolações do Teu Espírito para os seus corações, pedimos que o Senhor possa trabalhar nos corações dos que ainda não têm esperança da vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Queremos também, Pai, te agradecer pelos livramentos, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e protegido. Ajuda-nos, Pai, a nos dedicarmos mais a Ti, sermos mais agradecidos pelo que o Senhor tem sido e pelo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa, Pai, o Teu povo, as Tuas igrejas, ó Deus querido, cuida do Teu povo espalhado por toda a terra, também dos pastores, das igrejas, dos missionários, dos obreiros espalhados por muitas partes do Brasil e do mundo. Pedimos, Pai, a Tua direção para o nosso culto. Mais uma vez te rogamos que nos abençoe, que a Tua palavra venha confortar os nossos corações nesta noite. Nós te rogamos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta semana, um dos ministros do Supremo Tribunal, então, autorizou a reabertura das igrejas em todo o Brasil, contrariando o decreto dos governadores e dos prefeitos. A nossa igreja era para estar hoje reunida presencialmente, aberta para o nosso culto público, mas nós não confirmamos com a igreja porque nós estamos aqui fazendo uma pintura em algumas partes do templo e não sabíamos desse decreto, não é? E por isso nós não confirmamos com a igreja a reabertura do templo. Mas no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, voltaremos às nossas atividades presenciais normais. Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, e o culto de pregação, louvor e pregação, às 19 horas. Então, os irmãos, fiquem certos, não se esqueçam, e durante a semana nós então confirmaremos, avisaremos, na quarta-feira, na quinta-feira nós avisaremos novamente, mas os irmãos fiquem lembrados e comuniquem para outros que talvez não estejam assistindo às nossas lives, para que no próximo domingo, às 9 da manhã, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui com as portas do templo abertas para as nossas atividades presenciais.
Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Hoje se comemora em todo o mundo, não é? O dia da ressurreição de Cristo. Não foi exatamente nesta data, né? Mas se comemora e nós aproveitamos o momento, a ocasião para falarmos deste tema. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso, e nós queremos continuar hoje à noite. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo dirige-se aos crentes dizendo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. E Paulo cria tanto na eficácia do evangelho. Ele chega a dizer que não se envergonhava do evangelho de Cristo, que era o poder de Deus para a salvação de todo que cria, de todo que crê. Né? E agora ele reitera esta verdade, não é? Falando aos crentes, falando a nós, de que
nós fomos salvos através do Evangelho que foi anunciado, mas o anúncio do Evangelho produziu resultados. Ao ser anunciado a nós este Evangelho, ele foi recebido. Ele não voltou vazio para Deus. A palavra de Deus fala-nos, o profeta Isaías, no capítulo 55, que ela nunca volta vazia para Deus. E neste caso aqui, o apóstolo, ele confirma de que a palavra, o Evangelho, que ele anunciou aos crentes de Corinto, produziu resultados satisfatórios, porque houve receptividade, as pessoas creram neste Evangelho, e agora ele podia transmitir, dirigir esta carta aos crentes de Corinto, não mais como pessoas estranhas, mas como pessoas que já faziam parte da família de Deus. E ele fala, por causa dele, por ele, o Evangelho, também sois salvos, se nós retivermos, ou seja, se essa palavra não for rejeitada pelos que a ouvem. No versículo 3, ele fala, antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha que Paulo, ele não está aqui transmitindo uma palavra pessoal. Ele não está aqui dando uma notícia de algo que ele ouviu falar, mas de algo que ele recebeu. Ele próprio era uma testemunha do que Jesus Cristo fez por ele e por todos os salvos, através da sua morte. Eu vos entreguei o que também recebi. Ele se contentava em transmitir esse Evangelho para outros, e ele teve a feliz experiência de ver, durante o interregno do seu ministério, milhares de pessoas se convertendo através desse Evangelho que transformou a vida dele e agora transformava pessoas através da pregação que ele espalhava por muitos lugares. Então ele fala no versículo 4 que Jesus, que é o centro do Evangelho, Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados, não segundo a sua ideia, a sua opinião ou a sua impressão, mas segundo as Escrituras. Ele está declarando algo que está registrado nas Escrituras, é algo que merece crédito, que merece confiança. E ele fala que Jesus morreu e depois ele foi ressuscitado. Ele não ficou no túmulo, irmãos, e ele vai dizer isso mais adiante. Se Jesus tivesse o seu corpo entrado em estado de decomposição, nós não tínhamos autoridade de levantar a cabeça e anunciar a Jesus para ninguém, porque nós estaríamos anunciando um Cristo fracassado, que o seu fim foi o túmulo. Não, no versículo 4 ele fala, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, não segundo a opinião de Paulo, mas segundo as Escrituras. Então, toda a autoridade do pregador, a autoridade da igreja, não está no que ela fala de si própria ou de si próprio, mas fala do que está registrado na palavra de Deus. Ele repete isso, mais de uma vez.
segundo as Escrituras. No versículo 5, ele fala que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu a Pedro. Cefas aqui é um outro nome de Pedro. Depois ele apareceu aos 12, e depois dos 12, ele foi visto por mais de 500 crentes, de 500 irmãos, de uma só vez, em um só lugar, dos quais a maioria sobrevive, que podia confirmar aquilo que Paulo estava escrevendo aqui. A maioria ainda estava viva. Depois, ele foi visto por Tiago, outro apóstolo. Mais tarde, ele foi visto por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O que ele quer dizer com isso? É que ele viu a Jesus no caminho, na estrada de Damasco. Só que a visão que Paulo teve de Cristo no caminho de Damasco foi tão, para um ser humano comum, foi tão dramática que o apóstolo Paulo, ou então Saulo de Tarso, não conseguiu ficar de pé. O texto fala que ele caiu, ele estava montado, ele estava em um animal, fazendo uma viagem até a cidade de Tarso, e com aquela visão que ofuscou seus olhos, ele caiu por terra. E a visão foi tão forte que causou danos aos olhos de Paulo. E ele fala isso em algumas de suas epístolas. Havia momentos em que ele não estava bem das vistas, da sua visão, num tempo em que não havia oftalmologista, médico de olhos. Devia usar alguns medicamentos caseiros para aliviar o incômodo que ele sentia nos seus olhos, mas ele chega a dizer que em alguns momentos ele não estava se sentindo bem, que ele pediu para outros escreverem algumas de suas epístolas. Umas ele conseguiu escrever, outras ele não conseguiu escrever. Foi preciso que alguém anotasse o que ele ia dizendo, o que ele ia falando. No versículo 9, ele fala: porque eu sou o menor dos apóstolos. Aliás, não sou digno de ser chamado apóstolo. Olha a humildade desse homem, me chama a atenção. Não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Irmãos, a Bíblia não registra, o Novo Testamento não registra quantas pessoas morreram pelas mãos de Paulo. Quando ele não matava, ele mandava, porque ele tinha nas mãos autoridade por escrito, autorização por escrito das autoridades para perseguir, para matar qualquer que ele encontrasse falando a respeito de Jesus. Por isso que ele fala que não era digno de estar aonde ele estava, de ocupar o posto que ele ocupava de apóstolo, porque ele foi um perseguidor da igreja de Jesus. Ele ainda fala no verso 10, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ele não se orgulhava do que ele fazia, do que ele era, mas ele atribui a graça de Deus. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Que me foi concedida não se tornou vã, inútil. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu,
não atribuía nada a si mesmo, mas a graça de Deus comigo. Sabe o que passava pela cabeça de Paulo, irmãos? Ele pensava o seguinte: eu perdi tanto tempo perseguindo os crentes, perseguindo a igreja de Deus. Eu gastei anos fazendo isso. Agora ele queria aproveitar os anos que ele tinha pela frente. Por isso que ele se dava, ele se desgastava no ministério, na obra do ministério, irmãos. Porque ele havia perdido muito tempo entristecendo a Deus e prejudicando a igreja de Jesus Cristo espalhada por muitos lugares. Ele fala no verso 11, portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Irmãos, em geral, os gregos consideravam toda a matéria inerentemente má, por isso que eles rejeitavam a ressurreição. Os judeus acreditavam que cada átomo do corpo sepultado ressuscitaria literalmente. Paulo corrige esses dois erros de uma vã doutrina ensinada por homens que não tinham, o temor de Deus e nem a fé voltada para a palavra de Deus. Olha nos versículos, no versículo 13 ele fala: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa pregação, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque nós estamos dizendo, asseverando contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E Paulo está desfazendo, contrariando essa doutrina que aqueles religiosos judeus pregavam. Ele fala: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, ela é inútil, ela é vã. A nossa fé, e ainda, se Ele não ressuscitou, nós continuamos em nossos pecados, porque o segredo da nossa vitória contra o pecado é o sangue de Cristo e a vitória da sua ressurreição. Negar a ressurreição de Cristo, irmãos, seria tornar o cristianismo uma ilusão, uma utopia, e não haveria perdão dos pecados, não haveria. Na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, o mesmo apóstolo, ele fala: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sabe o que quer dizer isso? É uma palavra de natureza jurídica, a palavra justificação. Ou seja, Ele não nos imputou os nossos pecados, porque qual era a regra áurea da lei sobre o pecado? A alma que pecar, essa morrerá. Não havia outra solução. Agora Cristo vem, contraria e anula e revoga essa lei, dizendo: não, a alma que pecar, se arrepender e colocar a sua fé no meu sacrifício, na minha morte, no meu sangue e na minha ressurreição, não perecerá. Olha o que o diabo faz: levantava esse grupo de pessoas contemporâneas de Paulo para dizer que não
havia ressurreição. Então, se não há ressurreição, a doutrina da ressurreição de Cristo é uma mentira, é uma utopia. E outra coisa, os que morreram em Cristo não vão ressuscitar nunca mais. Era isso que eles ensinavam naqueles dias. E Paulo então escreve esse texto, essa carta, para desfazer, né? Para desfazer aquela falsa doutrina de que os mortos não ressuscitavam. E no versículo 19 ele fala assim, Paulo, ora, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O que ele quer dizer com isso? Porque muitas pessoas que não têm esperança evangélica, milhares de pessoas que não creem na ressurreição de Cristo, que não creem na pregação do Evangelho, a vida delas se resume apenas aqui nesse mundo, nesse planeta. E o que vai acontecer? Já que eles não têm a esperança da ressurreição de Cristo, não creem na doutrina da ressurreição de Cristo, não creem na doutrina do sacrifício de Cristo, do seu sangue derramado na cruz, vão ficar aqui mesmo, vai acabar e ficar tudo aqui. Porque eles não creem na doutrina da salvação, eles não creem no céu, eles não creem que um dia os que morreram em Cristo vão ressuscitar, morreu, acabou, vira pó, se extingue e pronto. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Era a doutrina dos epicureus. Então vamos aproveitar a vida. E é isso que o diabo faz. Já que ele cega os entendimentos dos incrédulos e os incrédulos passam a viver apenas restritos a esta vida, vamos aproveitar de tudo que temos direito. Porque eu não creio na ressurreição, eu não creio na doutrina da salvação, eu não creio que Jesus Cristo existiu, que veio à terra e morreu e derramou seu sangue. Pronto. Se eu não creio nisso, como vai ser a minha vida? Apenas aqui aproveitar de tudo que eu tenho direito, porque tudo vai ficar aqui mesmo. É uma doutrina satânica, diabólica, porque ela mina, ela impede que o homem creia, que a mulher creia nessa doutrina que é verídica, que é digna de crédito, de que Jesus morreu, de que Jesus um dia na cruz ele derramou seu sangue e através do seu sangue temos os nossos pecados perdoados e através da sua ressurreição nós temos a vitória sobre a morte. Jesus disse a Maria, a Marta, irmã de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele pergunta para elas, crês tu nisto? Crês tu nisto? Então, irmãos, é uma questão de fé nos princípios, nas doutrinas da palavra de Deus. No versículo 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala, Coríntios, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós cremos nisso, nós cremos na palavra de Deus, preferimos crer na palavra a crer nas ideias, nas vãs filosofias humanas que não têm embasamento, que não são dignos de crédito. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, dos que morreram. Agora, é interessante que no tempo de Jesus muitos também morreram. Ele morreu. Qual a diferença entre a morte de Jesus e as mortes de muitos contemporâneos dele? A diferença é que Jesus morreu e ressuscitou, está vivo. E os que morreram no tempo de Jesus continuam nos túmulos até hoje.
Até mesmo aqueles que ressuscitaram no dia da ressurreição de Jesus, a Bíblia fala que alguns mortos saíram dos túmulos, eles voltaram a morrer novamente. Voltaram a morrer. E Jesus continua vivo e continuará vivo, assentado no seu trono de glória. Por isso que Paulo falava com autoridade a respeito da ressurreição de Cristo. Verso 21, visto que a morte veio veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Primeiro, Cristo, as primícias, o primeiro. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda vão ressuscitar. E então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Foi aquilo que eu falei hoje pela manhã, que dá a impressão que o diabo está solto, e ele está de fato solto, mas está sem controle, quando na verdade não está. Eu fiz a ilustração, usei a ilustração do pescador, que quando ele pega o peixe no molinete, né? Principalmente quando o peixe é grande, o que é que faz o pescador? Ele dá linha, para não quebrar a linha, ele dá a linha, ele dá tempo para o peixe se cansar. O peixe está ali, mas está sob o controle do pescador. Vai chegar uma hora que o pescador vai recolher aquela linha no molinete, vai então poder apanhar aquele peixe e ter controle sobre ele. Assim é Satanás. Não pensem que Satanás, né, está definitivamente aí fazendo o que ele quer. Vai chegar uma hora em que o Senhor vai lhe dizer: chega, basta, agora é a minha hora, agora é a minha vez. E a Bíblia fala que ele, Satanás, e os seus demônios serão lançados no lago de fogo, e de lá eles não sairão mais. Hoje eles têm liberdade de não estarem no inferno. A Bíblia, Paulo fala em Efésios 6 que eles transformaram o espaço aqui no quartel-general deles, né? Regiões celestiais. Eles estão aí em cima. E de lá eles comandam. Eles têm liberdade de não estarem no inferno. Mas chegará um dia em que Satanás, com todos os seus demônios, serão lançados no lago de fogo, e de lá não sairão mais. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o reino ao Pai, e quando houver destruído todo o principado, falando dos poderes, né, satânicos, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O inimigo, o último inimigo que nós temos a ser destruído é a morte. Ninguém se livra dela. Pode-se tratar a saúde, né? Uns morrem antes porque não se cuidam bem, outros morrem mais tarde, mas o certo é que todos, ricos e pobres, tenham uma boa refeição, tenham conforto e bons tratamentos, bons planos de saúde, mas cedo ou mais tarde, todos morrerão. E por isso que Paulo fala no verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas
sujeitou Jesus debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, no seu controle, no seu domínio, então o próprio Filho, Jesus, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Seja aquele que tem a primeira e última palavras. Meus queridos, meus amados, as pessoas falam tanto de Páscoa, né? Mas as preocupações de muitos não estão voltadas para a pessoa de Jesus. Jesus, nesse período, não é o foco para muitos, de muitos, não é. Sabe, o foco de muitos nesse período são os ovos de chocolate, são os feriados prolongados que eles aproveitam para se divertirem, mas não é a pessoa de Jesus Cristo. O mesmo acontece no Natal. Para muitos, o foco não é Jesus, que nasceu na estrebaria. O foco para milhares de pessoas no Natal são os encontros. É o feriado para viajarem, para passearem e terem as suas festas, as suas ceias. Não é a pessoa de Jesus. E Jesus chega a dizer isso no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Este povo honra-me com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Em vão me adoram, porque Jesus não é o foco, o alvo da adoração dessas pessoas. É triste dizer isso, mas nós precisamos falar porque a palavra de Deus nos manda falar. Graças a Deus por aqueles que, nesta ocasião, se voltam inteiramente para a pessoa de Jesus, porque Ele deve ser o nosso alvo, Ele deve ser a nossa motivação. Que nesta data, que nesta ocasião, você que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, pense nisso. Coloque o seu coração diante de Deus, peça perdão para Ele e clame pelo sangue de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero fazer parte daqueles que um dia creram e um dia aceitaram e receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu gostaria que os irmãos orassem por Dona Cida, é uma vizinha nossa, eu estou falando isso agora, há uma semana atrás, nós estivemos na casa dela, nossa vizinha, evangelizamos, falamos do amor de Deus, ela já com mais de 80 anos de idade, ela recebeu a Cristo. Hoje eu estive na casa dela para confirmar, ter certeza, e ela disse para mim: pastor, eu ainda não desfiz de algumas coisas. Olha bem, que coisa, né? Eu ainda não desfiz, de algumas imagens que eu tenho. Isso já prova. Eu falei, o importante é que a senhora não crê mais nessas coisas. Não crê mais nessas coisas. Olha, irmãos, não há tempo, nunca é tarde demais para alguém receber a Cristo. Não! Esta senhora de quase 90 anos, ela entendeu quando nós evangelizamos e falamos
do amor de Deus para ela. A filha dela estava junto, né, já conhece o Evangelho, né, já frequenta alguma igreja, mas ela nunca tinha feito uma decisão por Jesus Cristo. Os irmãos orem pela irmã Cida, tá bom? Orem por ela, para que Deus possa lhe dar entendimento, compreensão. Ela ainda está lúcida, né? Pode entender muito bem aquilo que nós falamos, mas baseado naquilo que Paulo fala aqui, é o poder do sangue de Jesus, de sua morte e ressurreição, é que produz essa transformação no coração do homem, da mulher, do jovem, do idoso, do adolescente. Não importa a faixa etária, não importa a idade. O Senhor salva a todos que se arrependem. O Senhor alcança todos todos aqueles que Ele já escolheu para si. Que esta palavra nesta noite possa confortar o seu coração, possa lhe dar ânimo como crente para você, então, testemunhar de Jesus para outras pessoas. Que Deus os abençoe. Vamos cantar o hino 313. Terceira estrofe não tem aí, a gente só tem na tela, né? Mas vamos cantar assim mesmo. Ao crente levada a proteção de Deus seu Redentor, conforto dá ao coração do triste pecador. Também amparo sempre dá a quem não ferir, seu braço e bênçãos estenderá a quem do mal ferir. Oh, me descanso, amor, tenho bom Redentor. Nossa inocência, caminhos dons gozar. Jesus se recompensará a todo vencedor. Mas ante os anjos negará o indigno traidor. Avante então, ó campeões, a outra voz enviar, andando firmes confissões, por Cristo trabalhar. Ele nos guardará, sempre nos guiará. Críticas celestiais teremos afinal. Não tenho medo, meu Senhor, não me abandonará. Seguro estou, estando nas mãos, vitória e paz me dá. Vencido nós, Satanás, jamais envenenarei. No céu milhões Cristo está, ninguém condenará. Deus e o Filho feliz, onde descansou, nenhum me atingirá, Ele é meu protetor. Nem o mal me atingirá, porque Ele
é o meu protetor. Vamos orar nesse instante, irmãos, encerrando o nosso culto desta noite e agradecendo a Deus, porque a palavra dele nunca volta vazia e com certeza ela poderá ter uma repercussão inimaginável. Nós não podemos nem imaginar a repercussão que a palavra de Deus, a extensão aonde ela pode chegar e a quem ela pode alcançar. Vamos orar neste momento. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra nesta noite. Te agradecemos, Pai, porque a nossa fé não está posta em um Cristo vencido, derrotado, frustrado, que acabou no túmulo. Nós cremos naquele Cristo que venceu a morte e o inferno e voltou ao céu e está sentado à tua direita, intercedendo por nós. Graças te damos, Pai, pela vitória da ressurreição de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, por milhares, por tantos neste mundo que continuam, ó Deus, na cegueira da incredulidade, que continuam rejeitando a tua palavra e a doutrina da ressurreição de Cristo. Ó Deus, abre os corações dessas pessoas, homens e mulheres, para que eles creiam na verdade do Evangelho, na doutrina da morte, do derramamento de sangue de Cristo e na sua ressurreição. Queremos, ó Pai, orar, interceder pelos médicos e enfermeiros que estão nesse tempo, ó Deus, cansados, trabalhando diuturnamente, Pai, para amenizarem a dor e o sofrimento de milhares de pacientes. Pai, renove suas forças, ó Pai, guarde-os de serem contaminados e guarde também, Pai, as suas famílias. Queremos, Senhor, te pedir pela irmã Cida, Pai, que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, que o teu Espírito possa lhe dar entendimento, possa abrir o seu entendimento e o seu coração para que ela compreenda, para que ela entenda, ó Deus, as verdades do Evangelho e possa, Senhor, na idade que está, ainda crescer na graça e no conhecimento de Cristo, pela ação e pelo ministério do teu Espírito na vida dela, Pai. Pedimos, ó Deus, pela tua igreja, pelas famílias, pelos membros, pedimos pelos que estão enfermos, que o Senhor os cure e conforte os corações abatidos e encoraje os que estão desanimados. Dá-nos a tua bênção no restante desta semana, Pai. Guarda-nos como tens guardado durante todos os nossos dias nesta vida. Nós oramos, Pai, pedimos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Então, até quinta-feira, irmãos, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite para todos.